Bom dia, vamos começar hoje nosso devocional com Deus, continuando aqui em Atos capítulo 15, que diz assim: Questão sobre guardar a lei. Alguns homens que havia descido de Jerusalém passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidar conforme a tradição instruída por Moisés, de forma alguma podereis ser salvos. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, deveria subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, quando estava atravessando a Felícia de Samaria, compartilharam como havia acontecido a conversão dos gentios. Notícia essa que alegraram sobremaneira o coração de todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram muito bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e por todos os presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia realizado por intermédio deles. Entretanto, alguns dos grupos religiosos dos fariseus que tinha crido levantou-se protestando: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes expressamente que devessem observar toda a lei de Moisés. Amém, né? Aqui havia uma discussão, né? Porque a questão sobre guardar a lei, então Paulo ali tinha levado muitos gentios ao caminho do Senhor Jesus. E pela lei de Moisés, era necessário que todos que seguissem a lei tinham que ser circuncidados. Então, aqui Paulo volta ali, né, a Samaria, volta ao lugar de origem, né, e ali em Felícia e Samaria, e ali ele começa a falar com os discípulos e começa a falar com os irmãos sobre os acontecimentos que aconteceu, né, o que Deus tinha feito, que Deus tinha curado, Deus tinha feito milagres e maravilhas, e que muitos tinham se rendido aos pés do Senhor, inclusive muitos dos gentios. E aqui, alguns dos irmãos ficam meio que indignados no sentido de levantar uma questão, né? Fala, não, mas é necessário que ele seja circuncidado. E é necessário que ele siga expressamente as leis que foi ordenada a nós, as leis de Moisés. Só que eles entenderam, Paulo entendeu, que precisava falar sobre essa questão, né? Porque não era sobre eles fazer da mesma maneira que eles faziam, mas era eles entender que eles foram salvos agora, que os gentios foram salvos por Cristo. Então, por Cristo, tinha diferença, né? Que não era necessário ele ser circuncidado, porque Cristo já tinha dado a sua vida por amor a eles, né? No caso, a nós. Então, não era necessário fazer desta maneira, porque Jesus não tinha mandado, Deus não tinha mandado. Então, se fosse necessário, o próprio Deus tinha falado, é necessário. E aqui, Pedro ali começa a levantar uma questão, né? Como nós vamos ver mais adiante, no dia de amanhã. Mas é interessante ver como eles resolviam as coisas, a questão, né, dos gentios, a questão da palavra, a questão de como ser liderado e como liderar. Então devemos entender que devemos seguir algumas regras, né? E devemos entender que temos que estar disposto a fazer conforme Deus quer. Não é sobre um pensamento de um ou um pensamento de outro. Não. A questão aqui é eles entender também que Deus é Pai, mas Deus também é juiz. Então, quando Deus quer algo de nós e requer de nós, ele requer de nós, né? E ele fala sobre isso. Mas a questão aqui é que Deus não tinha falado nada sobre isso, né? Sobre a circuncisão, se era necessário ou não circuncidar. Então aqui levantaram-se a questão, né? Assim como nós também levantamos várias questões, vários questionamentos sobre vários acontecimentos, né? Dentro da palavra do Senhor. Então é necessário que nós entendamos o que Deus quer dizer sobre isso, o que Jesus quer dizer sobre isso. Não é sobre o que nós pensamos, não é sobre o que nós achamos. A questão é, nós podemos até levantar uma pergunta, mas a resposta sempre vai vir do alto, sempre vai vir de Deus, até mesmo para a nossa vida. Aquelas perguntas que não têm resposta, não temos. O Senhor é a resposta, né? O Senhor dá a resposta para mim e para você. Basta nós perguntarmos. Não questionarmos, né? Mas perguntarmos. E o Senhor, Ele é fiel para falar com cada um de nós sobre os nossos
os nossos questionamentos que temos dentro de nós mesmos. E o Senhor quer responder a sua pergunta hoje. Basta perguntar. Pergunte e Ele lhe falará, né? Dentro da sua palavra. Amém? Quero agradecer a todos que têm me ouvido até aqui. Tenha um ótimo dia abençoado por Deus. E amanhã continuaremos com mais essas questões, né? Que amanhã vai ser o Concílio de Jerusalém, né? Então vamos continuar com esta questão. O que os discípulos resolveram sobre isso. Amém? Agradeço a todos. Tenha um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus.